Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Será que chegamos a nos transformar? Esta é a pergunta de $1 milhão. Os neurofisiologistas têm sua molécula da felicidade, as endorfinas, mas até eles sabem que um suprimento limitado de endorfinas não pode suprir a chave que fecha todos os acessos à infelicidade. O conceito espiritual de transformação fala de uma pessoa 100% feliz, sempre equânime, criativa quando necessário, amando incondicionalmente a todos, fervilhante de felicidade, tão pacífica que, se você se sentar perto dela durante alguns minutos, sua inquietude desaparecerá e você também se sentirá em paz. Um ser humano assim pode existir? Impossível, dizem os materialistas. Muito possível, dizem as tradições. Aconteceu algumas vezes na história da humanidade. Os fundadores das grandes religiões mundiais devem ter sido assim. E ainda hoje encontramos pessoas como essas, insistem os tradicionalistas. Como não se pode negar, há os que acreditam. Os fundamentalistas religiosos ainda excedem em muito os fundamentalistas materialistas. Mas, se você é uma pessoa razoável e analisa o cenário espiritual sem preconceito, pode ter suas dúvidas. Antes de tudo, é fácil encontrar aqueles que falam, professores que podem inspirar. Não podemos negar que a inspiração é importante, mas você se pergunta: será que o professor vive da maneira como nos inspira a viver? Mesmo na Califórnia, a Meca da nova era, esta dúvida levou à popularidade do ditado: dê o exemplo. Em segundo lugar, há escândalos frequentes. Mais cedo ou mais tarde, o escândalo parece envolver todo professor ligado à espiritualidade que se apresenta em público. São escândalos sobre mau uso do sexo, do poder, do dinheiro, de inúmeras coisas que causam problemas para as pessoas comuns. Mas não estamos falando de pessoas iluminadas? Elas deveriam ser bem diferentes, não? Os defensores criam seu próprio lema. Aves fazem isso, abelhas fazem isso, gurus também fazem isso. Talvez não devamos ser ingênuos a ponto de crer que a transformação iluminada será útil para nos livrarmos de nossos instintos. A necessidade de um terreno intermediário deve ser óbvia. No entanto, ainda é um desastre, um problema impossível para a ciência materialista. Alguém pode ser 80% transformado? Ou quem sabe 60%? Isso tem valor? Sim, isso tem valor. A sociedade precisa de pessoas que na maior parte do tempo são felizes, criativas, inspiradoras, pacíficas, sábias, otimistas, amáveis. Pessoas que no mais das vezes são independentes do ambiente, têm senso de humor e não se levam a sério e por isso aceitam suas imperfeições. Quando uma sociedade humana conta com essas pessoas em abundância, essa sociedade prospera. O oposto acontece quando há escassez dessas pessoas. Eis uma boa notícia. O psicólogo Abraham Maslow, fundador do movimento de psicologia transpessoal na América,
reuniu resultados conclusivos que indicam que, de modo geral, as pessoas podem ser divididas em 3 categorias de saúde mental: normais, patológicas e positivas. Uns 5% de todas as pessoas têm saúde mental positiva, 30% têm casos patológicos e 65% forma a categoria normal. As pessoas com saúde mental positiva, estudadas por Maslow, também tiveram frequentes experiências de pico, outro nome para experiências de salto quântico para o supramental. Uma maravilhosa confirmação dos dados de Maslow sobre a transformação de pessoas que dão saltos quânticos provém de dados sobre experiências de quase morte. As cirurgias cardíacas conseguem, às vezes, trazer de volta à vida pessoas clinicamente mortas. Algumas dessas pessoas descrevem fascinantes experiências de pico enquanto estavam em coma quase fatal. O psicólogo Kenneth Ring fez um estudo cuidadoso dessas pessoas e descobriu que muitas foram parcialmente transformadas e vivem hoje com saúde mental positiva. Sim, existe Deus, porque talvez 5% das pessoas da Terra têm saúde mental positiva. São otimistas, amáveis, independentes do ambiente, criativas, bem-humoradas, etc., na maior parte do tempo. Essas pessoas, na linguagem da nova ciência, vivem na consciência Deus, pelo menos de vez em quando. Assim, a ideia de samadhi, ou seja, insights criativos de percepção primária, seguidos por uma transformação ou individuação, é válida, ressalvando-se que a ideia de uma transformação da ordem de 100% precisa ser estudada com cautela. A falácia pré-trans. Gostaria de propor uma solução para a tão comentada falácia pré-trans, que é um belo exemplo de confusão do novo paradigma que está surgindo na psicologia. O psicólogo transpessoal Ken Wilber não parece concordar com as ideias do psicólogo profundo Carl Jung sobre o desenvolvimento humano. Segundo Jung, no início, a criança vive em unidade com o self arquetípico ou quântico como filho do divino. Com o desenvolvimento do ego, o self é reprimido. Depois, o desenvolvimento pós-ego recupera o self reprimido e o leva novamente ao primeiro plano. Para Wilber, o self da criança se limita apenas à identidade com o corpo físico. E embora o esquema de Wilber permita que o sujeito humano tenha em cada estágio de desenvolvimento experiências do self em outro estágio como experiências transcendentais, na verdade esse acesso é bem limitado. O conceito de Holon de Wilber diz que para uma criança a experiência de um estágio Holon posterior, como a alma ou o supramental, com rico conteúdo arquetípico, é quase impossível, porque a criança não tem como manifestar ou processar esta experiência. Essa experiência, segundo ele, exige um ego. Eis como o Wilber expressa sua ideia. A essência da falácia pré-trans é em si bem simples. Como tanto os estados pré-racionais como os estados transracionais são à sua maneira não racionais, parecem similares ou mesmo idênticos para o observador mal informado. E depois que pré e trans são confundidos, ocorre uma de duas falácias. Na primeira, todo estado superior e transracional é reduzido a um estado inferior e pré-racional. Experiências místicas ou contemplativas autênticas, por exemplo, são vistas como uma regressão a estados infantis. Nesses relatos reducionistas, a racionalidade é o grande ponto ômega do desenvolvimento individual e coletivo, o indicador superior de toda a evolução. Nenhum contexto mais profundo, mais amplo ou mais elevado pode existir,
Logo, a vida deve ser vivida de forma racional ou neurótica. Como não se imagina que possa ser real um contexto mais elevado, nem mesmo que ele exista, então, sempre que ocorre um evento autenticamente transracional, é explicado como uma regressão a estruturas pré-racionais. O superconsciente é reduzido ao subconsciente, o transpessoal a pré-pessoal. O surgimento do superior é reinterpretado como uma erupção do inferior. Entretanto, se a pessoa simpatiza com estados superiores ou místicos, mas ainda confunde pré e trans, ela irá elevar todo o estado pré-racional a algum tipo de glória transracional. Na posição elevacionista, a união mística transpessoal e transracional é tida como o supremo ponto ômega, e como o racionalismo egóico tende a negar esse estado superior, o racionalismo egóico é retratado como o ponto inferior das possibilidades humanas, como um aviltamento, como causa de pecado, separação e alienação. Freud era um reducionista e Jung um elevacionista, os dois lados da falácia pré-trans. O ponto é que ambos estavam meio certos e meio errados. Uma boa dose de neurose é, com efeito, uma regressão a estados pré-racionais, estados que não devem ser glorificados. No entanto, existem estados místicos, além e não debaixo do racionalismo, e esses estados não devem ser reduzidos. Aí está a falácia pré-trans, segundo Wilber. O nível da alma apenas pode ser desenvolvido após o desenvolvimento do ego. O desenvolvimento do nível da alma não é uma volta à infância. Se você pensar de modo quântico, conseguirá resolver o problema. Os freudianos estão enganados, não resta dúvida, mas não é preciso acusar de erro os junguianos. Em cada estágio, há uma identidade condicionada da consciência e uma identidade criativa, o self quântico, a consciência Espírito Santo. É claro que Wilber tem razão. Inicialmente, a identidade do bebê se situa nos corpos físico e vital, mas o processamento mental inconsciente do bebê se dá sem condicionamento, sem qualquer ego. Ele sempre o processa na consciência Deus. Quando a escolha consciente ocorre, o resultado é uma experiência imediata, que chamamos self quântico ou experiência do Espírito Santo. É por isso que não é errado dizer que a criança, no início, vive a maior parte do seu tempo na consciência Deus e não na vigília consciente, mas inconscientemente. Vê-se que os hindus consideram acertadamente as crianças como Deus até chegarem aos 5 anos de idade. Mas os junguianos também se confundem em sua própria linguagem. Com o desenvolvimento do ego, o self quântico fica mais difícil de se atingir, pois os saltos quânticos são mais difíceis de se realizar. O self quântico não vai a lugar algum, não há regressão. Também o ego o afasta. É simplesmente da natureza do condicionamento que a criatividade seja mais difícil quando temos muita coisa na memória. Contudo, como diz Wilber, as memórias não devem ser consideradas como obstáculos ao desenvolvimento posterior. A criança tem fácil acesso às experiências do self quântico, mas necessita da capacidade de fazer representações mentais dessas experiências. Justamente porque nós, em nossos egos adultos, temos este vasto material de sofisticação, podemos manifestar insights criativos que exigem esta sofisticação. Do contrário, estaríamos redescobrindo a roda diariamente. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.